Pessoal, bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui no nosso segundo workshop de lançamentos de 2024. Então, ontem a gente falou de pagamentos recorrentes e hoje a gente vai falar sobre o perfil FAP único. Então, queria agradecer. Para começar, informações gerais. Esse workshop ele vai ser gravado e ele vai ser disponibilizado depois no canal do YouTube do Open Finance. Vou pedir para todo mundo ir mandando dúvidas aqui, pelo chat mesmo, por mensagens. A gente vai ter um momento no final para responder as dúvidas, mas em paralelo a gente vai tentando responder aqui pelo próprio chat. E caso alguma dúvida não seja respondida a tempo, a gente está compilando todas em um documento e depois a gente vai disponibilizar esse arquivo para o ecossistema com o consolidado. E estendendo aqui o convite para os próximos workshops também. Então, a gente vai falar sobre transferências inteligentes, que é a V1 da API de pagamentos automáticos na sexta-feira, também às 10 horas. Na segunda-feira, de API comum de produtos e serviços. E na terça-feira que vem, da API de Consent, Resources e Câmbio. Então, acho que nos informes que a gente enviou já tinham essas outras, mas só reforçando aqui a mensagem. Para a gente começar hoje, eu queria até aproveitar e agradecer e convidar aqui a apresentar o Ranieri. Ele é coordenador do GT Segurança aqui da estrutura. O Paulo Moraes, que é o líder de APIs, integração digital do Open Finance, aqui da diretoria de tecnologia. E eu que sou PM de conformidade aqui da ADTO também, da diretoria de tecnologia. Então, a gente vai passar aqui hoje aqui com vocês com alguns aspectos do novo perfil FAP, né? O primeiro deles é o que é esse novo perfil? E o que ele tem de diferenças técnicas do que a gente tem hoje, né? Então, a gente tem algumas alternativas, hoje, alguns métodos de autenticação que são utilizados pelo ecossistema, então tem alternativa com Private Key, com MTLS, com par e sem par. O que vai acontecer aqui com esse novo perfil? Como que isso vai ser testado e certificado? E o que a gente espera das instituições? Então, essa é a agenda de hoje. Agradeço a todos novamente. E, Ranieri, fica à vontade para começar, por favor. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos aí que estão presentes. Já iniciando aqui pelo o que é esse novo perfil FAP que a Fabi introduziu ali, né? Acho que é de conhecimento da maioria que quando os perfis de segurança do Open Finance foram definidos, deixou-se ali aberto um leque de possibilidades para que as detentoras pudessem escolher o perfil que iria implementar. Então, no Open Finance Brasil, ali a gente tem, se eu não me engano, 6 perfis, né? Atualmente, mais o perfil de DCR, então você poderia usar MTLS, MTLS com par, MTLS com par e JARM, Private Key com par, Private Key com par e JARM, e fazendo as combinações daria até 8 perfis ali, né? Isso já é bastante distinto do que é aplicado em outros ecossistemas, que tem um número reduzido ali de possibilidades, né? E se por um lado isso traz um pouco mais de facilidade para as detentoras para escolher o perfil que ela quer implementar, no fundo ali toda detentora também acaba sendo um consumidor. E aí na hora de consumir fica muito mais difícil, porque você tem que estar adequado no consumo a todos aqueles 8 perfis, né? Então isso trazia uma complexidade muito grande quando a gente falava dos receptores ou dos iniciadores de pagamento, tá? E aí começou-se uma ideia de simplificação. Então, inicialmente veio essa demanda do Banco Central sobre esse estudo que o GT Segurança deveria fazer para fazer um perfil único, tá? E aí nisso também a gente foi um pouco distinto dos outros ecossistemas. Os outros ecossistemas ali estão permitindo 2, 3 perfis, e a orientação ali inicial foi de que a gente tentasse fazer um perfil único de segurança, tá? Então, o GT fez alguns estudos ali sobre quantidade de instituições que utilizavam cada perfil e das melhores práticas de segurança também, e chegamos no que está sendo chamado por todos, aí, conhecido como o perfil Private Key mais par. Tá? Um direcionamento também para a escolha desse perfil foi a aderência dele à evolução do FAP. Então, no Open Finance Brasil,
nós estamos sempre utilizando ali o FAP 1.0. Tá? O FAP 2.0 já está em draft, mas ele ainda não é uma versão final. E a gente, obviamente, não queria ali adotar um perfil em draft, então a gente vai se manter no FAP 1.0, mas na medida do possível, as escolhas que a gente tomou durante o GT foi sempre pensando numa facilidade para migração para o FAP 2.0 quando isso acontecer daqui a alguns anos, tá? Então, boa parte das nossas decisões foram balizadas também vendo o que o FAP 2.0 já estava direcionando como um padrão para facilitar isso. E o Private Key Compare é algo que está bem colocado lá também, tá? Acho que alguém abriu o microfone aqui. Eu deixei o aviso lá, mas eu... E aí, terceiro ponto, qual o problema que ele soluciona? Aí eu até apontei um pouco no começo, né? Quando você está consumindo as entidades e você tinha que se adequar a todos os perfis existentes, isso tinha uma grande complexidade, porque você tinha que fazer ali vários senãos no seu código, se tal instituição está usando MTLS, eu tenho que fazer tal coisa, tal instituição está usando Private Key, eu tenho que fazer outra coisa. E também tinha outras complexidades que não estavam muito claras ali, que, por exemplo, determinada instituição, ela fez a certificação na OpenID para um determinado perfil, mas no seu well-known ela declarava um diferente ou dois ali, né? Então você tinha que quase que fazer na tentativa e erro. Então a nossa ideia foi reduzir essa complexidade, diminuindo ali as opções para ficar muito mais fácil, principalmente para quem consome, tá? E o que ele viabiliza é essa facilidade de implementação e evolução do nosso ecossistema e futuramente integração com outros ecossistemas, tá? Sobre quem é obrigado a implementar esse perfil, todos os participantes, então, exceto os exclusivos de fase 1, porque as APIs de fase 1 são as APIs Open Data, então não precisa de Authorization Server, não precisa de DCR, DCM para consumir essas APIs. Então, quem é exclusivo de fase 1 não precisa implementar, porque ele não tem Authorization Server declarado. As demais instituições, todas têm que fazer essa adequação, tá? E aí, as datas de adequação, o Fabiane vai mostrar em um slide posterior, tá bom? Pode seguir, Fabi. Aqui sobre as principais escolhas, sobre as principais modificações, tá? Além de escolher um perfil único, que foi o Private Key Compare, só para deixar claro também, sem JARM, porque essa era uma das possibilidades, com JARM, sem JARM, então é sem JARM. A gente também se debruçou ali sobre as opções que existiam dentro do Private Key, tá? Então, dando só um exemplo que daqui a pouco a gente vai abordar, Subject Type, que poderia ser pairwise ou public. A nossa ideia foi de simplificação. Então, sempre quando existiam duas opções ou mais, a ideia era reduzir para apenas uma só. Tá? Então, muitos dos pontos que a gente vai colocar ali foram reduções do próprio Private Key para deixar ele ainda mais simples de implementar, tá bom? Então, sobre o ponto 1, já está explanado aqui, foi a escolha do Private Key mais par. O ponto 2, de criptografia do ID Token por padrão, sem necessidade de validação de dados sensíveis no conteúdo, tá? Explicando um pouco sobre as decisões que foram tomadas aqui, por que optamos por criptografar sempre o ID Token. Porque existiam instituições que estavam enviando informações confidenciais num ID Token descriptografado, por mais que a especificação pedisse que fosse criptografado nessas situações. No entanto, não tinha como a gente fazer um teste, por exemplo, para validar se uma instituição estava mandando isso criptografado ou descriptografado, porque uma informação pessoal não necessariamente é uma informação que a gente consiga aplicar um algoritmo de validação como o CPF. Pode ser um registro de estrangeiro, um RG. Então, pela impossibilidade de fazer um teste de validação, optou-se pela criptografia em 100% dos casos aqui, porque o ID Token ele é trafegado através do browser do usuário. Tá? Então, para proteger a informação, ele vai ser sempre criptografado. Tá? Também foi tornada obrigatória do PKCE, que esse também já é um direcionamento do FAP2, era uma possibilidade já no nosso perfil. Então, entre deixar aberto que instituições optem e outras não,
tornamos obrigatório aqui nesse caminho de simplificação e já apontando para o FAP2, tá? Então todo mundo vai ter que implementar nesse perfil o PKCE. Foram removidas as claims de CPF e CNPJ. Em cima disso a gente fez um estudo, inclusive usando as evidências que as casas subiram para a OpenID. Então a gente verificou que praticamente ninguém utilizava as claims de CPF e CNPJ, e a gente até discutiu um pouco sobre como essa decisão foi tomada, e quando essa decisão de ter as claims de CPF e CNPJ foram tomadas, não se tinha ainda a ideia de que o CPF ou CNPJ iria trafegar dentro de uma requisição de consentimento. Então pensou-se que isso poderia ficar só a cargo do Authorization Server. Então, como isso já trafega em nível do consentimento, para simplificação também removemos essas duas claims. Então elas não precisam mais ser enviadas, tá? A maioria já não enviava e vai continuar sem enviar, então. Outro ponto, proibição de rotação do Registration Access Token. Isso já acontecia com o Refresh Token de consentimento, então já existia a proibição de rotação para evitar ali os consentimentos órfãos, né? Porque muitas vezes você pode fazer uma requisição de pegar um Access Token, por algum motivo você não conseguir ter a resposta e você simplesmente perderia o consentimento. Poderia acontecer algo semelhante nos processos de DCM, tá? Então, optou-se por não permitir mais essa rotação do Registration Access Token, tá bom? Para evitar justamente essa perda do client, que aí seria muito mais grave, né? No momento de DCM ali. Os response types e os response modes. Response type existia o code e o code ID token. Então existiam duas opções. Somente com um code que, em tese, atenderia o nosso perfil atual, tinha uma questão da especificação do FAP 1.0, tá? Que se fosse somente code, seríamos obrigados a utilizar JARM também. E JARM é algo que a gente não queria utilizar porque o FAP 2 também já não utiliza. Então optamos por manter apenas o Code ID Token como opção de response type, tá? E algo semelhante ali, devido a algumas restrições de especificação, foi no Response Mode, que antes a gente tinha 3 possibilidades, que era Fragment, Query, Form e Post. Optamos ali pelo Fragment, por decisões também de especificação e de como isso deveria ser retornado ali, então não vamos ter múltiplas opções, vamos ter apenas o Fragment, então os receptores sabem sempre como isso vai chegar de todos os perfis, tá bom? O Subject Type, como eu já disse aqui, a gente tinha o Public e o Pairwise, a gente validou ali se tinha algum benefício claro entre um e outro, não existia, então optamos pela opção que tem maior simplicidade de implementação, que é o Public. O Pairwise hoje já tem algumas casas que estão enfrentando algumas dificuldades com o Sector Identifier ORI, se deve buscar, se não deve, então optamos ali por ser sempre o Public, tá? E aí entrando um pouco aqui em demandas que vieram até de outros GTs, também está para entrada em abril a questão dos consentimentos sem prazo de validade, tá? Isso já entrou uma parte dele agora em novembro para renovação, mas nós temos uma implementação, vamos dizer assim, maior para os consentimentos sem prazo de validade. Algumas casas utilizam o Refresh Token em formato JWT. E o Refresh Token em JWT, ele tem um campo que é obrigatório, que é o tempo de expiração dele. Então isso já traz alguns problemas para algumas casas que tem que pensar em um Refresh Token sem prazo de validade. Porque se você usa o JWT, você é obrigado a colocar o prazo de expiração dele, tá? Então, temos aqui a decisão de que os Refresh Tokens desse novo perfil devem ser todos opacos, porque aí você não tem a data de validade ali, no mínimo, exposta para o seu receptor, então você consegue tratar isso internamente, e também você consegue definir os Refresh Tokens para que eles não tenham um prazo fixo ali, tá? Isso é porque quando você faz uma renovação de consentimento, você não deve emitir um novo Refresh Token, a detentora deve simplesmente acatar aquilo e aquele Refresh Token, ele tem que continuar válido, tá? Então, Refresh Tokens, como não podem ter prazo de validade, a decisão aqui pela utilização dos Refresh Tokens opacos, tá bom? E um dos pontos aqui também importantes desse novo perfil é que
devido à decisão lá do item 2, que a criptografia do ID Token ela é obrigatória, faz-se necessário você cadastrar uma chave de criptografia agora no diretório de participantes, que é essa Enki Key, que é uma das opções que você cadastra quando você está criando um software statement, tá? Então, quando você está cadastrando um software statement, ele já vai herdar as chaves de assinatura, que são as BR Seals. Você tem que cadastrar a sua chave de aplicação, que é a BR CAC, e você também vai ter que cadastrar uma Enki Key, que é a chave de criptografia, justamente para utilização da criptografia do ID Token, tá? Então, em cima do novo perfil, essas foram as principais decisões aqui, tá? Aí, Fabi, se quiser ir para o próximo. Aí agora eu vou passar a palavra aqui para o Paulo, que vai falar um pouco sobre o que vai ser testado aí nessa certificação, Fábio. Bom dia, pessoal. Bom, o processo FAP, ele é um processo extremamente relevante para o nosso ecossistema, né? Ele que garante a proteção dos dados e dos nossos sistemas, a proteção do cliente, né? Para não ter nenhum tipo de vazamento, e garante a confiança no ecossistema, né? Então, toda mudança que a gente está fazendo aqui, ela é extremamente relevante, e causa uma quebra, né, do contrato FAP que a gente tem hoje, no sentido que muitas software statements, muitos clientes que estão conectados hoje usando outros perfis, vão precisar migrar para o novo perfil. As casas que expõem um perfil diferente do Private Key com PAR vão ter que expor novos perfis, né? Então, dessa forma, todo mundo vai ter que se certificar no nosso perfil, no novo perfil, né, o FAP BR, para verificar a conformidade das instituições, garantir interoperabilidade e segurança. Bom, acho que a maioria das pessoas que estão aqui já passaram por esse processo de certificação, já conhecem os motores. Quando a gente fala de FAP, né, o FAP ele é mantido pela OpenID Foundation, e os motores de teste, motores de certificação, as esteiras de certificação também são todas mantidas por eles, são evoluídas e mantidas por eles. Se puder avançar, Fabi, por favor. Então, o que a gente vai certificar para as casas, né? A primeira coisa que precisa ser certificada é o processo de DCR e DCM. O processo de DCR e DCM é quando se estabelece a relação de confiança entre o receptor de dados e o transmissor, ou iniciador e pagador, quando está combinando o jogo. Não, olha, eu sou essa instituição e meu Authorization Server sabe falar esse idioma, sabe falar esses perfis com esses algoritmos, tem essas URLs. O receptor de dados, ao mesmo tempo, fala: olha, eu sou este cliente, estou registrado aqui no diretório, aqui está minha cadeia de certificados, e eles combinam o jogo, né, de como eles vão se falar dali para frente para realizar o processo FAP, os processos de autenticação, né? E aqui é onde está o maior impacto, né? A gente está diminuindo a quantidade de possibilidades que um registro pode ser realizado. A gente tinha ali explodindo as combinações 8 perfis, estamos reduzindo para 1. Todo mundo vai para Private Key com com o par, né? Então, a gente precisa certificar este processo de DCR. E o que a gente vai olhar aqui, né? Vai olhar, olha, a comunicação, o fechamento da comunicação usa certificado TLS com MTLS da cadeia ICP Brasil, com todos aqueles claims que a gente determinou no passado, né? Isso não muda, né? A gente vai ali da assinatura do JWT, está usando os tipos de os algoritmos ou os protocolos que foram estabelecidos e acordados e agora são mais restritos aqui para esse novo perfil, né? Não estamos rotacionando token. A transmissão de dados acontece adequadamente. Aqui a transmissão de dados durante o DCR, você envia os campos que precisa enviar, né? E ao mesmo tempo precisamos também testar a mudança, né? Então, anualmente a gente precisa fazer um processo de DCM, né? Então, preciso trocar o meu certificado. Vou lá fazer um DCM para atualizar o meu certificado. Preciso atualizar as minhas URLs de redirect. Ou preciso atualizar os escopos que meu cliente utiliza porque entrou um produto novo, eu quero consumir esse produto, né? Então, o processo de DCM é um processo extremamente relevante e que todo mundo vai ter que, em algum momento, agora nesse processo de mudança para o novo perfil FAP, realizar, né, para atualizar. Olha, hoje meu cliente
fala MTLS com par, e agora ele vai passar a falar Private Key com par. Então, vai ser necessário fazer um DCM, né? Então, o motor de conformidade também vai validar este processo de DCM, né? Como que as mudanças estão acontecendo, se você implementou corretamente funcionalmente, se a segurança desses endpoints está adequada, se você faz a manutenção do access token de forma correta, se não rotaciona. Então, todos os aspectos do DCM ali são testados. Então, só para exemplificar, eu vou fazer isso só com aqui a parte do DCR e DCM, e depois eu tenho uma lista completa de tudo que é testado. Só passando um pouco para poder avançar, Fabi. O que é testado especificamente em DCR e DCM? Então, opa, isso. Então, cenário feliz, olha, eu tenho um software que está, um cliente, né, que foi devidamente cadastrado ali no diretório, com certificados, com os papéis todos definidos, eu faço um caminho de DCR feliz, né? Então ele vai, faz o registro do cliente, daí ele faz um processo FAP para validar que aquele registro foi efetivo, ele cria um consentimento para validar que o token gerado no FAP realmente é funcional, e daí ele faz o registro validando, olha, o cenário feliz, nas melhores aqui, está funcionando, né? Daí faz algumas variações, né? Olha, uma das coisas que pode acontecer são os escopos que você fornece. Quando você faz o DCR, é opcional você enviar. Se você não envia, você quer tudo. Se você envia, você quer específico. No primeiro teste ele não manda, no segundo teste ele manda os escopos para validar que a casa sabe tratar essa diferença. Também modifica as ordens do grant types, que deveria ser algo irrelevante. Então ele faz algumas variações de campos, de formato, né? Para validar que, olha, independente do formato que você recebe do DCM, se é um formato válido, você aceita, né? Depois ele faz um teste mais eficaz de desregistro do cliente, faço o desregistro, o token parou de funcionar, eu paro de conseguir consultar o software, então ele verifica o desregistro do cliente se ele realmente é efetivo. Daí ele tem que começar a fazer alguns testes negativos, né? Olha, eu faço um registro do cliente, se eu usar um access token inválido, vai ser rejeitado? Então, testes de segurança que ele começa a fazer em DCM, e assim vai. Ele vai fazendo inúmeros testes positivos e negativos, cobrindo todas as variedades necessárias, incluindo, né, as mudanças que foram realizadas, né? Então, agora você só pode realizar um DCR, né, com um private key JWT. O seu ID token precisa estar criptografado, né? Você não pode rotacionar mais o registration access token. Então, todos esses testes foram embutidos ao longo desses módulos, né? Então, eu tenho módulos que têm o objetivo de testar funcionalidades e segurança, e eles embutem em todos eles essas mudanças que foram adotadas. Se puder avançar, Fabi. A gente tem uma lista completa do que engloba todos os testes, tá? Do DCR DCM, depois a gente compartilha. Então, DCR DCM, do FAP e dos testes de inline par, tá? Então, isso é o que é testado em DCR DCM, né? Eu quero validar se o seu processo de registro e aonde vai estar mais impacto com as mudanças agora está adequado, está funcionando e vai funcionar para novas políticas que foram adotadas no FAP BR. Puder avançar, Felipe? Tem mais que a gente também certifica o FAP, né? O processo FAP é o principal core, né? Eu faço o DCR DCM para as instituições se conhecerem, né? E conhecer como elas vão conversar. E o FAP é o dia a dia. O cliente vai dar um consentimento, para aprovar o consentimento, ele passa pelo processo FAP, um processo de redirecionamento, onde ele faz a autenticação em um ambiente seguro da própria instituição, transmissora de dados ou detentora de conta ali, né? Então, faz a autenticação do jeito que ele já conhece, usuário, senha, CPF, senha, com segundo fator de autenticação que ele já usa no seu aplicativo. Então, de uma forma que ele conhece, vai ter mais segurança para realizar e sem expor as suas credenciais, né? Então, o FAP ele é certificado os formatos das mensagens, né? Então, os parâmetros que são obrigatórios, então, a assinatura de mensagem, se os parâmetros obrigatórios estão presentes ou estão ausentes, se a redirect URI está registrada no diretório é válida para realizar o processo. Daí campos mais técnicos como nonce, expiry do JWT ali para garantir não repetição e a segurança da mensagem que está sendo trafegada.
Também são realizados testes de autorização e autenticação, né? Então, como que a instituição manipula os tokens, se os tokens são, quando são gerados, são efetivos, se quando eu revogo um consentimento, ou seja, ele deixa, o desregistro no software, ele deixa de funcionar. Se eu consigo fazer um consentimento com um cliente, tentar usar em outro cliente, não funciona. Então, vários testes de segurança para avaliar as seguranças dos tokens gerados durante o processo FAP, né? E diversos cenários de exceção. Olha, eu usei uma chave inválida, eu usei um ID token inválido, eu não mandei um parâmetro obrigatório, ou eu solicitei algo que não estava dentro do meu consentimento, né? Então, vários cenários de exceções também são testados, tá? E todos esses testes, tá, do FAP, eles foram alterados, né? Tem um conjunto, acho que são mais de 40 módulos de teste ali, foram alterados para respeitar o novo princípio FAP-BR. Então, ele exige que seja um modelo private key, ele exige que os agentes tokens sejam encriptados, ele exige que os tokens não sejam rotacionados. Então, tudo isso é testado. Então, questões mais técnicos, S-hash, C-hash, tudo isso é validado com base no novo perfil. Tá? E a última certificação aqui que eu vou falar, que também foi adaptada. Essas duas primeiras certificações são para os transmissores, detentores de contas, né? Mas a gente precisa garantir que as duas pontas estão funcionando, que as duas pontas se adaptaram e estão no novo perfil, estão seguras, estão em conformidade, para garantir, além da segurança, a interoperabilidade, né? Então, a gente também tem a certificação de Reline Party, né, a RP, né, que serve para validar como os consumidores de dados ou iniciadores de pagamentos implementaram seu processo de DCR, DCM e FAP. É uma certificação única que valida todos os cenários. E, de novo, né, faz testes de validação da mensagem, do ID token com as novas regras de criptografia, testa o fluxo de autenticação. Olha, esse cliente sabe fazer a autenticação adequadamente, ele responde adequadamente ao processos de redirect, aos dados recebidos no formato que foi combinado, né? E garante também como é mantida ali a parte de integridade, autenticidade, confidencialidade dos tokens ali, interações dos clientes, tá? Então, aqui é olhar o outro lado, né? Eu preciso fechar a conexão dos dois lados, os dois lados precisam se adaptar para o perfil novo, né? A FEBI vai entrar um pouco em detalhe em prazos, né? Mas antes disso, em processos, políticas de certificação, mas a FEBI, acho que eu vou inverter a ordem, eu já vou ir no mais técnico, vou fazer uma pequena demonstração técnica, bem técnica esse pedaço, só para mostrar na prática o que vocês vão ver de mudança, tá? Impacto, tá? Eu vou puxar a tela aqui, falei rapidinho. Fica à vontade, Paulo, pode puxar. Bom, para a maioria de vocês já conhecem esse ambiente, tá? Aqui é o motor de conformidade da OpenID, o certification.openid.net. Essa é a versão corrente da especificação, sem as mudanças, né, aplicadas. E a gente tem um outro ambiente que, por enquanto, é de demonstração, que está no novo perfil, mas depois, posteriormente, ele vai ser tombado, né? Os novos testes vão ser tombados para esse ambiente aqui, tá? Para realizar o teste aqui, na verdade, eu vou demonstrar o impacto que vocês vão sofrerem devido à mudança, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar lá no diretório um software e ele está corretamente cadastrado, tá? Então tem as URLs de redirect, ele tem os certificados, os papéis, todos registrados. E eu estou usando o motor de conformidade, o Mockbank aqui, ainda na versão sem as alterações. Ou seja, eu não tenho as mudanças instaladas no meu Mockbank aqui. Então, teoricamente, eu estou no motor que usa o perfil antigo, com o meu Authorization Server que usa o perfil antigo, configurado aqui direitinho. Eu vou rodar só o primeiro módulo de teste. Obviamente, não deveria ter nenhuma surpresa, deveria funcionar, porque eu estou antes da mudança nos dois ambientes. Tanto o meu cliente quanto o meu transmissor estão antes da mudança, ele está executando com sucesso, ele vai no diretório, valida certificado, valida hash,
fez o registro, daí vai testar um processo FAP, ele vai me redirecionar aqui para o ambiente. Provavelmente eu já estou logado aqui, que eu fiz o teste antes, aqui no Mockbank. Ele passa todos os dados de consentimento, eu aprovo o consentimento e o teste vai passar com sucesso no final. Então, ele testou o processo FAP, ele vai criar um consentimento para validar que o meu token é efetivo, tudo certo, faz o deregistro, acabou meu teste com sucesso, passei no teste, tá? Então, sem surpresas, eu estou num cliente antigo com motor antigo, funciona. E agora, usando o Demo Certification, tá? Mesmo perfil FAP, então perfil atualizado agora, né? Eu estou no Demo, é o perfil atualizado com as novas políticas, usando o mesmo software statement, né? Ou seja, um cliente antigo, aliás, um authorization server antigo tentando usar um cliente novo tentando usar um authorization server que não foi atualizado. Quando eu for, deixa eu voltar antes de rodar. A primeira grande mudança que vocês vão ver é que se eu tentar trocar o tipo, né? Então, obrigatório agora é Private Key JWT com Pushed. Se eu tentar qualquer outra coisa, ele não vai deixar eu avançar, né? Ele fala, olha, agora no Open Finance Brasil você não pode mais usar MTLS já. Então, qualquer combinação diferente de Private Key com Pushed e com Plain Response, né? Ele vai barrar. Ou eu só consigo me certificar no perfil novo. Então, aqui, como eu vou executar? É um cliente que fez a mudança, né? Mas o Authorization Server não fez. Quando eu tento executar, vai começar o processo, ele vai no diretório, ele vai achar que está tudo certo lá no diretório, porque eu tenho certificados cadastrados e tudo bonitinho. Mas, em algum momento aqui, ele vai me apontar um erro de encriptação, porque eu não vou conseguir encriptar, o meu ID token não vai estar encriptado. Então, ele falha, né? E ele está reclamando, olha, o seu ID token não estava encriptado, tá? Ele faz outros testes, em algum momento aqui ele faz um teste de rotação de access tokens e tudo mais, tá? Então, vocês vão ver que não tiveram grandes mudanças nos objetivos dos módulos, mas em como os módulos se comportam, tá? Por último, tá? Eu vou pegar aqui um outro cenário, né? É um motor novo, que está no perfil novo lá, mas eu estou usando uma aplicação aqui nesse caso, né? Que já está preparada, o Mockbank aqui já preparado para o perfil novo, tá? Nesse caso, se tudo der certo, ele vai rodar até o final, sem surpresas, tá? Fiz o processo FAP, o processo token e vai chegar lá embaixo, vai dar tudo certo no consumo da API de consentimento e vai finalizar desregistrando o cliente, passando com sucesso, tá? Então, o motor, ele já embutiu, né, nos seus testes, e se eu olhar aqui, voltar para o plano, né? Tem aqueles cenários que eu descrevi, né? Então, cenários felizes de formas alternativas, o desregistro, daí cenários negativos, tentando usar um registration access token inválido, validando uma assinatura inválida, e daí não enviar software statement. Então, várias combinações possíveis aplicando aqui os testes, tá? Então, os testes já estão disponíveis, tá? Então, essa URL democertification.openid.net é importante que vocês já comecem a utilizar, né? Porque isso vai facilitar vocês entenderem as mudanças, os impactos que vocês vão sofrer, mas também ajuda a ganhar maturidade no motor, né? Aqui é aquela máxima que a gente sempre traz, que o motor está em constante evolução, né? Então, conforme vocês vão executando, a gente pode encontrar erros e corrigir erros no motor, ou pode encontrar gaps no motor e novos testes precisam ser realizados para garantir a segurança, né? Então, é super importante que quanto mais instituições executarem esse teste,
mais assertivo vai ser durante o processo de certificação. Tá? Certificação FAP é a mesma coisa, né? Eu vou vir aqui, vou selecionar o plano de FAP. De novo, Private Key, Pushed, Open Banking Brasil, Complaint Response. Né? Se eu tentar alguma coisa diferente disso, ele vai barrar. Ah, isso. E aqui eu avanço e consigo executar. Então, tem os diversos testes positivos. Primeiro vem a questão do registro, né, lá no diretório, daí teste positivo, daí o que acontece quando o usuário rejeita a autenticação. Então, todos os testes que validam a segurança e a assertividade da implementação FAP, acrescidos das novas regras e políticas para criptografia de ID token e perfil, tá? Então, não tenho certeza. O primeiro é só validação do diretório, ele com certeza vai funcionar, né? Extremamente rápido. O próximo, que é o cenário feliz, eu já não tenho certeza se vai funcionar, porque eu no meu plano eu não tenho certeza se eu configurei os 2 clientes. Tá? Eu acho que tá indo. Ele faz o processo FAP e se a gente buscar aqui, a gente vai ver a parte de ele valida se o ID token está encriptado, ele valida acho que talvez não nesse módulo, mas tem um módulo que vai testar a rotação de access token, de refresh token, valida a questão de escopos e tudo com base no perfil novo, tá? Bom, daí que o plano segue, vai me pedir uma segunda autenticação e tudo mais, né? Um detalhe, né, que foi comentado é lá no diretório, né? Então, aqui eu estou no diretório, né? Esse daqui foi o primeiro software que eu utilizei e ele não está no perfil novo. Se eu entrar nas configurações deles, vocês vão ver aqui na parte de certificado e ele não tem um certificado de encriptação, né? Ele não sabe encriptar de tokens, ele não usa um certificado para encriptar. Se eu vou no segundo que eu utilizei, esse cara aqui, ele já tem um certificado de encriptação, né? Para poder fazer encriptabilidade de token, tá? Então, tem algumas mudanças cadastrais no diretório, né, que vocês vão ter que cadastrar esses tokens, qual chave, né, você vai usar para encriptar o seu ID token, tá? Mas tudo isso vai estar no guia, né, ensinando como vai ser utilizado e como vai ser o processo, tá? A última coisa que eu queria mostrar aqui, acho que também é só para relembrá-los, uma vez que eu terminei a certificação, eu executei todos os meus testes até o fim, né? Eu posso publicar a certificação, ele vai pedir o arquivo assinado de que você se compromete, dizendo que fez os testes válidos, que você não fez nenhum tipo de artifício para passar nos testes, né, e assinado por um diretor da instituição, né? E quando for o teste RP, também precisa anexar os logs do cliente aqui, tá? Isso aqui ajuda a gerar o pacote que vai ser submetido, tá? Ali no site da OpenID, deixa eu botar aqui no site da OpenID. Certificação, né? Vai ter aqui algumas páginas como você certifica e vai ter aqui o que você faz uma vez que você completou os testes, né? Tem um guia aqui do que você faz, tá? Então aqui ele ensina tudo que precisa ser feito para fazer a submissão, né? A primeira coisa é o documento assinado, né? Então ele tem aqui o documento assinado para baixar, para passar para o diretor, né? E daí ele fala como é o formato do pacote e tudo mais, mas se você gerar usando o botão de certificação aqui, no plano certification, e anexando o documento aqui, ele já gera no formato correto. Então vocês não precisam muito se preocupar com este formato que ele descreve aqui, porque já vai ser gerado automaticamente, tá? Uma vez que já tem um arquivo zip gerado, você entra no Certification Request Form, né? E faz o pedido de certificação, né? Entra o seu e-mail, o nome da sua organização,
o nome que você quer que apareça naquela tabela, né? Então, voltando ali no site da OpenID, aqui tem uma tabela de todo mundo que é certificado, né? Qual nome você quer que apareça nessa coluna, né, da implementação, né? Então, sua organização e a sua implementação, né? É o que você preenche ali, né? Qual o nome que você quer que apareça, né? Brasil Open Banking. Aqui, se você já fez o pagamento, você pode colocar aqui, senão eles mudaram aqui, tinha a opção dizendo que você ia pagar depois, mas então você tem que botar o pagamento, o código do pagamento aqui. Acho que a Fabi vai falar um pouco disso, de processo de pagamento, né? Mas os custos, o processo natural é o contato através do site da OpenID, gerando o invoice, tá? Então, se você vier em certificação, vai ter aqui um lugar que fala de como você faz o pagamento da certificação. Sim, errado. Vai ter aqui um link em algum lugar que fala do pagamento da certificação. Certification Payment, né? Em que você pode, se você for um membro, você tem desconto, né? Ou se você tem um cupom, senão você põe o nome da, da entidade que vai ser certificada, o e-mail, o software statement, o nome que vai aparecer lá na coluna, e a certificação que você vai fazer, a FAP, né? Daí, para IDPs, né, que são transmissores ou detentores de contas, ou RP, são iniciadores de pagamento e receptores, tá? $5.000 faz o pagamento, você pode pagar via cartão PayPal, mas geralmente a gente faz um request de uma invoice, né, para receber uma fatura e fazer o pagamento. Uma vez pago, consigo seguir em frente com o processo, tá? Então, não muda aqui o processo como um todo, tá? Então, é isso, tá? Assim, eu acho que o impacto, de fato, é refletir dentro dos planos de teste que vocês já conhecem as mudanças que aconteceram. Não tem nada além disso. E eu volto para você. Não sei se tem mão levantada, se a gente já responde agora ou deixa para o final. Adler, a gente está tentando responder aqui pelo chat. Eu ia sugerir, se você conseguir mandar por aqui, eu vou passar só pelo cronograma rapidinho e depois a gente já vai entrar na parte de perguntas, tá? Algumas já estão sendo respondidas. Tá bom, beleza. Era sobre cenário, na verdade, se desse tempo, mas tranquilo, pode seguir aí. Pessoal, vocês estão conseguindo ver minha tela de novo? Sim. Obrigada. Pessoal, então agora o que que é esperado das instituições, né? Então, o cronograma que a gente tem, a gente está nesse processo final de adequação do motor para o novo perfil FAP, então, que nem o Paulo e o Ranieri já comentaram antes, o perfil agora está disponível no link demo, então ele ainda está em ambiente de homologação. Assim que possível, ele vai migrar pro ambiente de produção, mas ele ainda vai migrar como uma versão beta. E durante esse período de dezembro, a ideia é a gente receber o máximo de feedbacks possível e contribuir ali para que esses testes estejam o mais redondos possível. Então, o mesmo ciclo de maturidade. Não o mesmo, porque aqui a gente não tem os marcos, tá? Mas tentar estabelecer uma maturidade adequada para esses testes. Então, pedindo aqui um apelo, contribuição de vocês. Então, se você já está desenvolvendo um novo perfil, se você está executando os testes, o processo de avaliação da documentação, abertura de ticket, execução dos testes, tanto no GitLab da própria OpenID, quanto o Service Desk, ele é fundamental para esse processo, para a gente garantir o período de janeiro, tá? Então, em janeiro, ali do dia 3 até o dia 30 de janeiro, todas as instituições vão ter que executar os testes com essa última versão mais atualizada, fazer o pagamento e fazer a submissão do pedido ali no site, que é esse processo que o Paulo acabou de mostrar.
A data final para isso é até 30 de janeiro, todo mundo ter feito o pedido na OpenID, porque a OpenID tem um prazo maior para processamento da certificação, tá? Então, entre 31 de janeiro e 19 de março, vai ser o prazo que a OpenID vai precisar para processar todas as certificações do ecossistema inteiro, tá? Então, aqui a gente está falando de certificação DCR, DCM, certificação FAP e certificação RP de todo mundo que está no ecossistema. Então, é para transmissoras e detentoras e para iniciadoras e receptoras. Aí depende muito do caso, né? Assim, se você é iniciadora única, você não precisa da certificação AP, mas dadas essas especificidades, então esse prazo aqui de 31 de janeiro a 19/3, ele é para o processamento da OpenID, e aí a gente tem o início da entrada em produção dia 25/3, aqui todas as detentoras de conta e transmissoras de dados, elas têm que estar com um novo perfil em produção, para que as iniciadoras e transmissoras possam realizar o DCM até dia 14/4, tá? Você tem que garantir a compatibilidade com os perfis antigos durante esse período de convivência. Aqui a ideia é realizar os DCMs. DCM era para ser feito de uma maneira fluida, a gente sabe pelo histórico que ele não acaba sendo tão plug and play, de certa forma, quanto ele deveria, então estamos trabalhando para isso, tentando deixar a certificação mais completa possível, mas durante esse período é fundamental aqui garantir a compatibilidade, e estaremos todos após aqui para caso tenha algum problema, a gente comunicar, mas aqui é uma questão que vai ter que ser. As discussões bilaterais vão ter que acontecer de maneira muito fluida aqui, tá? Então, mais para frente, a gente vai conversando com vocês, com as instituições, para a gente ter um plano de ação bem organizado para caso tenha que. Tenha algum imprevisto. E aí, a partir de 14/4, vai ter a descontinuação dos demais perfis de segurança. Então, aqueles 8 perfis que a gente tem em vigor hoje, eles vão ser descontinuados em 14 de abril. E aí a gente tem o Go Live de consciência de pagamento recorrente de transferência inteligente acontecendo no dia seguinte, no dia 15/4. O novo perfil é fundamental para a gente poder viabilizar a nova API de consents, a nova Major, e para viabilizar pagamento recorrente, transferências inteligentes, tá? Então, por isso que as datas aqui estão casadas. Então, de maneira geral, é isso que é esperado. Então, pedindo um apoio aqui especial para todas as instituições, quem já está desenvolvendo o novo perfil, puder ir executando. Hoje ele ainda está no demo. Assim que ele for transferido, se tudo der certo até o final dessa semana para o motor oficial da OpenID de produção, a gente vai mandar em forma com as informações, o nome do plano de teste atualizado, tudo direitinho, tá? Acho que no geral é isso. E aí, Ranieri, se eu posso entrar só na parte 3 e aí depois eu volto para você aqui nesse slide do À FAQ? vontade. Então tá bom. O custo de certificação, eu vi que várias instituições estão mandando dúvidas, tá? Custo oficial da certificação é de $5.000 por submissão, uma OP ou RP. Então, quando a gente fala de OP especialmente, se você mandar o seu teste DCR e FAP juntos, então ele é cobrado como uma submissão só. Se você quiser se tornar membro, se a sua instituição quiser se tornar membro da OpenID, os custos de membership são diferentes de acordo com o número de funcionários da instituição, tá? Se você se tornar membro, o custo de cada certificação ele vai para $1.000 e a gente está em processo final de negociação de desconto com eles. Então, no último ano, a renovação de certificação, ou seja, só quem já tinha uma certificação e estava obtendo a atualização dela, o custo foi de $2.000. A gente está em prazo, último prazo aqui para a gente negociar com eles esses valores e também vamos mandar para vocês os dados assim que possível. E a gente pede, as instituições costumam ter uma dificuldade, um desafio para fazer pagamento para a OpenID por ser um fornecedor internacional, então eu peço que vocês já tentem se organizar internamente aí dentro das instituições para fazer esse pagamento para eles, tem as informações ali no portal também. Se for o caso, se não conseguir realmente fazer o pagamento,
Aí o processo para realizar via Chicago se mantém o mesmo e as informações estão no guia de certificação, tá? E aí, só aproveitando, eu vi aqui que tem uma certificação que é válida até junho de 2024. Sim, todas as instituições vão ter que obter essa nova certificação, tá? Então, aqui, Ranieri, vou passar para você para falar do restante aqui da FAQ. Tá bom. Esse slide, posso fazer uma pergunta para você? Se for do ponto dos custos aqui, pode fazer, senão É dos a custos, Fabi já. porque daí Por favor. vai abrir para cenários, né? Você falou rapidamente, né? 5 mil, né? Tem a de 2 mil e a de 1.000. Está em andamento. A renovação é 2 mil e para quem já é associado, a renovação é 1.000, é isso? Tá. Custo oficial é 5 mil e custo para quem é membro da OpenID é $1.000 para cada certificação. Isso tá dado, é só se tornar membro ali, aí o custo para se tornar membro depende do tamanho de cada instituição. O que a gente fez no último ano foi negociar com a OpenID o custo de renovação para quem não é membro por $2.000. Então, estamos tentando melhores esforços aqui para manter esses valores. Ele era só para renovação OP, inclusive para RP isso não era válido. Então, estamos no processo final para pelo menos manter essas condições. E aí, acredito que até a próxima semana ou daqui a uns 10, 15 dias a gente consegue retornar para vocês, tá? Com essa confirmação. Essa associação é a Associação da Chicago, que você fala? Não é a Associação da Chicago, é a associação de cada instituição mesmo, tá? De qual instituição que você é? BMG. Então, seria como se o BMG se tornasse membro da OpenID, e aí o custo para o BMG se tornar membro depende de quantos funcionários tem. Deixa eu até mostrar a tabelinha aqui para vocês. Mira Só comentando, geralmente quando é uma instituição sem fins lucrativos ou governamental, é barato se tornar membro, né? Uma empresa privada, geralmente, se eu não me engano, estava em torno de $25.000 se tornar membro da OpenID, né? Então, geralmente, o que se fazia é pesar quantas certificações eu vou precisar, né? Eu vou precisar de uma OP e de uma RP, então $10.000 é menos do que os $25.000, não compensaria para mim me tornar membro. Ah, não, eu tenho 6 authorization servers que eu quero certificar de forma independente. Aqui, a gente teve alguns casos de instituições que foram assim, né? Então, vamos jogar essas 6 certificações, $30.000, acho que compensa me tornar membro e ter as certificações mais baratas, né? Então, era uma escolha que as casas tinham para se tornar membro e tentar conseguir a economia, né? O membership ele tem validade de 1 ano, né? Então, e que casa mais ou menos com o nosso processo de certificação, a gente geralmente pede a cada 1 ano, exceto essas situações que a gente está trazendo uma mudança no perfil, a gente antecipa. Na verdade, a gente adiou, nem antecipou, né? A gente fez todo mundo segurar um pouco a certificação, né? Eu acho que o pleito que a gente tem com a OpenID, que a gente quer manter de $2.000 para quem não é membro, é um desconto muito bom. A gente está tentando estender para RP também, e é só para quem é renovação. Então, quem é a primeira certificação, novos entrantes, continuaria com o custo total, full, né, $5.000. E quem está renovando, está no processo de renovação anual, a gente está pleiteando manter esse desconto, trazendo para $2.000. Certo. Bom, FAP DCR juntos é uma só, que daí essa de $2.000 que você está comentando, e o RP é separado, né? Como era antes Isso. também, o pagamento separado da RP, né? É que eu não vi na tabelinha na página lá da OpenID, estava só FAP ali, não via do RP como era antigamente. É isso, tá? Um detalhe que é importante todo mundo fazer FAP e DCR são duas certificações distintas, mas se você pedir num único pacote, eu quero fazer a certificação FAP e DCR, eles cobram uma única vez. Você pagaria $5.000 pelas duas certificações. Se você fizer duas submissões distintas, olha, não, uma submissão para DCR e outra submissão para FAP, você vai ser cobrado duas vezes. Então, por isso que é importante pedir de uma única vez. Por FAP submissão. DCR junto, mas dá para pedir um pacote com FAP DCR e RP de uma vez só. O RP tem que ser separado. RP é Tem que ser separado. separado, RP tem que imaginei. ser separado. É que naquela tabelinha lá na outra página não aparecia o RP, aparecia só FAP, eu achei que ia ser único também, englobando o RP também.
Mas Que a são gente está pagamentos chamando de separados e, no perfil. caso, é renovação, então a renovação é 2.000, né? E aí essa É, tabela é para se associar e a quantidade de funcionários, né? exato. Está vinculado com a quantidade de funcionário. É aquela tabela que a gente está chamando de FAP único, essa mudança geral, né? Essa nova documentação. Mas aí ela serve tanto para OP quanto para RP, tá? Então, aquele cronograma, ele é o mesmo, tanto para os dois lados, RP e OP. E a informação sobre o custo oficial é $5.000 para quem não é membro, cada uma das certificações, e $1.000 para quem é membro. Estamos renegociando para manter pelo menos a renovação de AP por $2.000. E aí a gente manda detalhes sobre isso até o final do mês. Tá ok. Obrigado. Aí retomando aqui, Renieri, se quiser puxar. Tá no mudo, Ranieri. Prontinho, vamos lá. Não, estava respondendo uma perguntinha aqui no chat, vamos lá. Sobre algumas dúvidas comuns que a gente tem recebido aí no GT, tá? Então, o primeiro ponto aqui é sobre o comportamento do AS para chamadas que não realizem o DCM, tá? O primeiro ponto é que o DCM, por si só, ele não é obrigatório, mas ele muito provavelmente terá que ser executado, tá? Por quê? Vamos imaginar que você estava numa comunicação com uma casa que já usava Private Key e PAR, tá bom? Como eu disse, o perfil anterior, mesmo o Private Key com PAR, ele tinha uma série de opções. Por exemplo, Subject Type, Response Mode, tá? Então, se no seu momento de DCR original, você fez alguma escolha, por exemplo, escolheu Pairwise, que não está mais disponível no novo perfil, você deve fazer o DCM para se adequar às opções do novo perfil, tá bom? Se, por algum motivo, o DCR que você fez era um DCR que já atendia completamente ao novo perfil, o DCM não vai ser obrigatório, tá? DCM não vai ser obrigatório, tá? Acho que está dando um retorno. Alguém abriu o microfone. Vamos lá, saiu. Acho que não sei se é o seu, Fabi. Está dando retorno. Pronto. Tirou. Então, essa questão, tá? Não é que ele seja obrigatório, mas muito provavelmente você terá que fazê-lo porque talvez você não tenha acertado em todas as combinações possíveis ali, tá bom? Sobre a validade das certificações atuais, eu acho que a Fabi também já respondeu boa parte disso, tá? A gente tinha feito uma análise com base nas informações que as instituições subiram no diretório, de quando essas certificações delas iriam vencer. A gente viu que provavelmente mais de 90% começariam a vencer ali em agosto. É por isso que a gente conseguiu esse prazo, né, com a OpenID, porque senão as casas teriam que fazer uma certificação no perfil antigo e em seguida fazer no perfil novo, tá? Então a gente conseguiu de que as certificações que começaram a expirar em agosto, ela tivesse uma prorrogação automática até abril. Então, provavelmente se a sua casa já passou por isso, né? A gente já está chegando em dezembro aí, mas se você tem uma certificação que está para vencer em dezembro, janeiro, fevereiro, você não precisa renová-la. O que você precisa é certificar apenas no perfil novo, tá bom? E sobre o último ponto ali, que é o item 4, que gerou algumas dúvidas, o MTLS, apesar de agora a gente ter a autenticação do usuário como private key, o Mutual TLS ele continua no ecossistema, tá bom? Então, quando você fizer as comunicações, quando um receptor vai se comunicar com um detentor, você tem que continuar enviando o seu certificado, usando o certificado BRCAC nessas comunicações, tá? É assim que os tokens, os access tokens emitidos, eles geram um vínculo com o certificado, e também é assim que, no momento de uma chamada, por exemplo, uma chamada a uma API de recurso, como uma chamada de uma API de pagamento, você consegue validar se aquele access token foi emitido para aquele certificado que está sendo utilizado, tá bom? Então, você deve continuar a enviar
a utilizar MTLS usando o seu certificado BRK, que é o seu certificado de aplicação nestas comunicações. Tem até outros momentos, por exemplo, DCR e DCM, que também utilizam o certificado enviado. Uma das validações que tem que ser feitas no momento de DCR ou DCM é se o Software Statement ID do Software Statement Assertion bate com o Software Statement ID, com o atributo UID do certificado que está sendo utilizado, tá? Basicamente, o que foi tirado ali do Mutual é o processo de DCR com o Mutual, que tinha aquela questão de validar os atributos do certificado, tinha aquela questão um pouco chata de converter atributos para ASN1, não converter em determinados casos. Aí tem certificado que tem atributo em UTF-8, outros que tem atributo em string. Então, essa parte que gerou muito problema nos DCRs do passado, isso foi removido. Então, DCR e DCM é utilizando o Private Key, mas você deve continuar enviando o certificado para essas transações, tá bom? Então, só para deixar claro esse ponto, que eu acho que isso resolve boa parte dos temas aqui. Eu acho que das perguntas sobre são essas que a gente tinha aqui? São só essas? Da apresentação, acho que sim, né? Olha, temos muitas perguntas. Adorei o engajamento de vocês aqui no chat. Muitas delas acho que Só- foram respondidas, tá? No chat já. Não sei se a gente deve pegar, talvez, do Tá. Excel, tá? Se eu puder deixar claro aqui a parte de o que a gente espera de vocês agora em relação a pagamento, inspiração, que eu acho que ainda tem algumas dúvidas que estão surgindo. Vamos lá. Todo mundo que estava com algum certificado que vencia até agosto, o seu certificado vai valer até dia 14/4, tá? Então, se você está nesse cenário, você já tem uma certificação, está correndo atrás da atual, segura um pouco, porque você vai ter que executar aqui em janeiro com a nova versão dos testes que hoje está em demo, tá? Então, já vai se organizando, vai planejando, mas aí a certificação que você tem hoje, ela vai durar até dia 14/4, e o que você vai precisar é se organizar para, em janeiro, executar os testes na versão oficial do novo perfil, submeter até 30 de janeiro, e aí vocês vão receber a nova, tá? Então, resumindo, se você for um novo entrante, se você for entrar agora, os testes que estão disponíveis para certificação são os do perfil antigo, e em janeiro você vai ter que certificar de novo com o novo perfil. Você pagaria 2 vezes, tá? Então, mas fica a cargo da instituição, se você quiser, um novo entrante, entrar aqui antes de março, então você vai precisar da certificação do perfil antigo e vai ter que pagar essas 2 vezes, tá? E aí, aqui eu acho que era isso, um geral sobre que ainda estavam mandando aqui desses do pagamento. Então, as que estão vencendo vão ser prorrogadas até 14/4 automaticamente. Não precisa ter nenhuma ação, a não ser submeter ela em janeiro de novo. Daniela, não sei se a gente conseguiu passar por todas, vi que tá com tem uma mãozinha levantada. Carlos? Oi. Sobre a chave de encriptação, ela foi definido padrão para ela, igual a gente tem para assinatura, por exemplo, ou não? Porque a gente vai ter que subir no diretório agora, né? A gente vai ter que comprar um específico, exclusivo para encriptação num padrão de cadeia específica ou algo assim. Na documentação não tem nada ainda, né? Não, acho que essa pergunta foi até respondida no chat. Não sei se a pergunta foi Cara, sua, né? eu não vi a resposta ali no chat, viu? Mas Tem muita mensagem ali. não tem padrão. Inclusive, quando você vai no diretório e fala que você quer subir uma Enki Key, ele te dá o comando. Pode ser uma chave autoassinada, não é uma chave que você precisa fazer aquisição, tá? Ok. Pessoal, aqui acho que a gente conseguiu passar. Esse é o geral que a gente vai ter para os próximos passos. Ok, mais mãozinhas, vamos lá, vamos aproveitar aqui esse tempinho ainda. Wellington?
Oi, Fabiano, tudo bom? Só uma dúvida com relação à mensageria que teve no chat, né? Mesma coisa de hoje. Ontem também teve várias, né? E ao final da reunião elas não ficaram mais disponíveis. Como é que a gente faz para ter acesso ali ao conteúdo para a gente, né? Pegar as respostas das perguntas que foram colocadas e a gente ter um entendimento melhor aqui das nossas dúvidas internas? Perfeito. Wellington, a gente está fazendo esse consolidado, tá? A gente está até fechando da reunião de ontem, a gente vai fazer o mesmo para hoje, fechar num arquivo todas as perguntas, as respostas, e a gente vai compartilhar com vocês, tá? A gente vai mandar por Informa junto com a gravação. A gente só não conseguiu terminar de compilar ainda todas as respostas de ontem, mas mesmo processo, o de hoje a gente vai mandar no PDF. Beleza, muito obrigado. Imagina. Fernando? Bom dia. A gente já trabalha com private key par no nosso perfil, né? A diferença básica é que o ID token não é criptografado. Se a instituição não fizer DCM para alterar esse perfil, a gente deve bloquear ela de alguma forma ou permanece funcionando mesmo com o ID token sem criptografia conforme é o modelo atual? Vai ter um período de convivência, né? Então, o perfil antigo, para quem ainda é MTLS, vai continuar funcionando até uma data que está estabelecida, né? Não sei se foi passado aqui ou se... Mas ainda vai ser mantida essa compatibilidade, tá? E vai chegar uma data que, olha, agora ou você faz a DCM ou vai parar de funcionar, né? Então, por enquanto, continuaria funcionando, você não rejeitaria. Você está com Private Key, com PA, já está no formato adequado, mas você ainda não está com ID Token criptografado. Então, ok, até 14/4. Né? A Então a gente partir tem do que dia 15 colocar alguma bloquearia. restrição no Authorization Server para não permitir, né, essa instituição de transacionar se ela não fizer o DCM, então. Vai ter que ter um código de erro informando que não foi permitido, por exemplo, gerar um token ou alguma coisa desse tipo. Aí vai depender muito do Authorization Server, tá? Eu estava fazendo a implementação aqui, então. Muito provavelmente, se você colocar no seu Authorization Server que a criptografia do ID Token lá é obrigatória, na hora que ele for retornar o code e o ID Token, ele vai dar algum problema, né, na hora desse callback. Essa instituição vai deixar de receber callback, tá? Não sei se tem uma medida a ser normatizada entre todos os Authorization Servers, mas isso deveria ser o comportamento esperado, porque o Authorization Server vai tentar obrigar a criptografia. Uma vez não encontrada a chave, ele vai dar problema. Para reduzir o índice de self-desk é melhor ter uma resposta padronizada, senão O vai ter padrão que é do ter FAP, né? bilateral. É um código de erro, né? O FAP ele tem, agora não vou lembrar o nome dos campos específicos, né? Mas no redirecionamento, quando ele faz redirecionamento de volta, ele fala, ó, foi um erro e a descrição do erro está aqui, tá? Então já existe O um erro e o padrão error de description. campos. O erro e o error description, tá? Então o padrão de como retornar o erro já está claro. O error description, que eu acredito que não seja padronizado, o erro é padronizado. Então nessa situação o erro é invalid client, por exemplo, eu não sei dizer, tá? É invalid client. Mas aí o error description você poderia pôr ID token não criptografado. Ou falta de chave de criptografia. Falta de chave de Que criptografia. ele é um campo aberto, né? Um campo string. Beleza, obrigado. Rogério? Oi, pessoal, bom dia. Não, eu só queria pedir, se fosse possível, né? Eu acho que vocês poderiam fazer um contato com a PNG para que eles portem esse procedimento de submissão das certificações em português, né? Eu acho que isso tinha que estar adaptado até no site do Open Finance Brasil, assim como a gente tem, por exemplo, as certificações das APIs, né? Porque, assim, é um custo muito alto que você paga para as certificações, né? Eu acho que isso aqui é o maior Open Finance do mundo, né? Então, eu acho que a gente deveria buscar esse tratamento mínimo, né? Que a OpenGPU Foundation deveria fazer e deveria gerar um procedimento específico para a gente fazer as submissões das certificações, para que a gente fizesse submissão das certificações no nosso idioma, né? Minimamente um roteiro no nosso idioma, tá? Então, fica aí o registro, porque não me pareceu adequado a gente ficar
pagando um custo que a gente paga para ficar ir lá navegando no site e ficar ali, não, é aqui, é ali. Eu acho que isso tem que estar roteirizado, muito bem roteirizado, para que a gente até possa cumprir também o prazo para submeter as certificações aí, né, no tempo que é solicitado aí pela governança. Obrigada pela sugestão, Rogério. A gente vai levar para eles e ver o que a gente consegue fazer aqui. Eduardo? Oi, bom dia. Eu não vi a presença aí de algum tipo de slide, algum tipo de descrição sobre este período de convivência, tá? Ele tá ali de 25/3 a 14/4 e ele, né, o que do perfil novo vale, o que do perfil velho vale? Ok, que aquilo que está no perfil velho deve continuar valendo. Porém, tem coisas que vão ser um Big Bang, por exemplo, a remoção das claims, elas vão acontecer a partir de um determinado momento, né? Então, eu acho que seria importante ter uma descrição, um lugar ali documentado como que esse período de convivência vai funcionar, tá? Inclusive a questão do DCM. Eu posso fazer um DCM com os parâmetros antigos ainda? Por exemplo, eu quero adicionar o escopo, tô, sei lá, começando como iniciador de pagamento, eu queria só adicionar o escopo de payments, e eu ainda não estou no perfil, no novo perfil. Como é que funciona? Esse tipo de coisa é um período pequeno, mas é um período, né? E a gente quer que tudo funcione nesse período também. Acho que é importante essa documentação. Tentando traduzir ali, até pelo que está na tela, tá, Eduardo? Esse período de convivência é do dia 25/3 a 14/4, ou seja, pouco mais ali de 2 semanas. Tá? É nesse intervalo de tempo que os dois perfis ainda vão conviver. Tá? E aí, dia 14 está ali a data cravada, que aí o perfil anterior acaba. Tá? Então, se tiver alguma dúvida além dessa, a gente pode até trabalhar em cima, mas este é o período de convivência que nós temos. Tá? Então, a partir de 25/3, as instituições detentoras devem estar com um perfil novo disponível para DCM de todas as receptoras e iniciadoras, e essas receptoras e iniciadoras devem começar o seu DCM em 25/3, né? Preferencialmente, não são obrigadas, mas preferencialmente, para que se elas encontrem algum problema, elas tenham esse período aqui em que o perfil anterior ainda estará funcionando para corrigir esse problema bilateralmente, tá? Então, esse é o período de convivência ali. Então, a partir de 25/3, todos os clientes precisam estar fazendo DCM no novo perfil. Exato. Que é aquela data que está ali, entrada em produção, 25/3, é quando todos os detentores devem ter o seu Authorization Server atendendo ao novo perfil. Ok. É isso que é importante deixar claro. O cliente não pode mais fazer o DCM antigo a partir de 25/3. E também a questão das outras regras é importante que estejam bem claras, assim, que a partir de qual momento que ela efetivamente tá lá e não vai mudar, não pode ser as duas mais. Acho que tem um ponto aqui, Eduardo, só para complementar, eu não diria, aí Ranieri me corrija, tá? Que é proibido você fazer um DCM com o perfil antigo até 14/4. Se você está em período de ajuste, você precisar fazer um outro DCM, esse é o período justamente para você conseguir fazer o DCM com todo mundo para o novo perfil. Teve algum problema, precisou voltar para o antigo, voltar para o novo, algo do gênero. Aqui a hora é agora. Não diria que é proibido, tá? O que é esperado das instituições é que elas aproveitem esse período e façam o DCM para o novo perfil, mas não acho que tem uma restrição de você não pode fazer com o antigo. Isso aí. É por isso que eu saliento a importância de definir essa regra. E está bem documentada, porque a minha interpretação era, olha, a partir do dia 25
eu vou colocar lá em produção que é o perfil novo que vai aceitar no DCM, e quem vier fazer DCM comigo vai ter que fazer no novo. Porque eu já não espero, porque o antigo, quem já tem, né? Não precisaria fazer nenhuma atualização. Então isso tem que estar bem documentadinho, porque vai ser um período de 20 e poucos dias ali, mas é um período que vai ter bastante DCM acontecendo e a gente quer evitar o máximo possível de erros, né? Justo. Pessoal, acho que a gente pode montar aqui como próximos passos também uma orientação melhor ali, mais pensando no período de go live, de convivência, orientações ali, o que precisa ajustar no diretório, pegando até o feedback aqui, aí a gente tenta elaborar algo e, assim que possível, compartilha com vocês também. Ranieri, você acha que a gente... O que você acha? Não, acho que pode ser trabalhado, sim, entre as equipes, a gente disponibiliza isso para o ecossistema, que seja através de uma forma, né? Boa. Pessoal, mais dúvidas aqui? A gente vai consolidar depois o que está no chat e o que não tiver sido respondido, o que tiver sido respondido, a gente vai consolidar e mandar no arquivo, e o que não tiver sido respondido ainda, a gente acrescenta. Adler, Dúvida não, mas tem pedido, se der tempo, pode ser? O Paulo manda aí. ficou os test plan de FAP, né, para Authorization Server. Seria possível exemplificar também um test plan de RP? Paulo, você consegue puxar aí? Eu não vou conseguir executar o plano porque eu não tenho controle sobre um cliente de fato, né? Eu uso o motor, mas eu vou mostrar aonde seria e como seria a configuração, tá? Então, deixa eu ver aqui o demo. Bom, aqui no RP ele tem uma seção separada, né, para os testes de Reline Party. Eu tenho aqui o Reline Party do Open Finance Brasil. Cadê? Acho que ele tá como RP geral, não tá, Paulo? Tá com o RGP geral. Esse aqui e tem a variação. Então, para ver que o JWT, Pushed, aqui vai ter o IDC, né, da OpenID. E aqui que seleciona que é o Brasil, tá? Open Banking Brasil. E Plain Response, tá? Então, aqui teria as configurações para você fazer, né? Então, a chave de assinatura do servidor, um cliente que já esteja registrado nesse servidor, um segundo cliente, e aqui um edit token de criptografia, né? A chave que vai ser usado, o algoritmo, a chave que vai ser usada para criptografia do edit token, tá? Provavelmente não vai conseguir rodar nenhum teste, mas seria similar, né? Então, é a ponta do cliente. Como funciona no modelo de RP? O motor de conformidade, ele vai atuar como Authorization Server. Ele é o Authorization Server. E você vai ter que comandar o seu cliente, nosso software cliente, para executar o que o Authorization Server está pedindo. Então, ele vai te dar instruções, né? Olha, comece o processo fazendo redirecionamento para o FAP e ele vai medir como você retorna, né? E ele tem instruções de logs a serem coletados, né? Ações a serem executadas, tá? Então, no final do teste, além do resultado aqui do motor de conformidade, né? Além de ter passado em todos os testes, você precisa extrair para cada módulo o log que dá a instrução, que traz a instrução que ele pede. Por exemplo, olha, nesse cenário eu vou testar quando eu não encontro uma chave de criptografia, né? Então me mostra o log do seu cliente, né, do seu servidor de cliente ali, dizendo que o erro foi que faltou a chave de criptografia. Então ele começa a pedir evidências, algumas vezes print, mas geralmente logs, tá? Eu não consigo testar porque eu não tenho um cliente que eu consiga ficar simulando passo a passo, tá? Mas a ideia é essa, é a mesma, tá?
sei se ajuda. Eu não sei se a gente fez um workshop no passado ali, Fabi, com a OpenAI Radiant, que eles demonstraram. A gente pode tentar resgatar, tá? Para transmitir. Mas eu não tenho certeza se eles entraram no RP. Vou dar uma olhada. Uhum. Qualquer coisa a gente compartilha o link também ali com o arquivo das perguntas. Legal. Maravilha, obrigado, Paulo. Pessoal, eu queria aproveitar aqui então e agradecer todo mundo, agradecer GT Segurança que está puxando a frente aqui dessa mudança, que a ideia é simplificar o ecossistema, agradecer todos os membros, agradecer especialmente os coordenadores, Ranieri e Regis também. Queria agradecer o pessoal das instituições, obrigada a todo mundo que participou aqui do workshop. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E a gente vai se falando. Vejo vocês na sexta-feira no workshop de transferências inteligentes. Bom dia. Maravilha, obrigado. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado. Tchau, tchau.